queridos. Agora nós vamos à palavra de Deus, né? Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Amém. Então vamos lá, sem mais delongas, no livro de Daniel. Daniel, no capítulo de número 9, do verso 20 ao 27. Nós vamos ler juntos. Daniel, capítulo 9, verso 20 até o 27. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me insistiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. E toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Sabe-se e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 72 semanas será tirado o Messias, e não mais será. E o povo príncipe há de vir. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, até que o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Até aqui. Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que será ministrada agora. Peço a ti, Senhor, que o Senhor dai-me unção, graça, misericórdia, ousadia, Senhor, capacidade, Senhor, para pregar essa mensagem, meu Deus, da forma que o Senhor colocou no meu coração, Pai, e da forma que ela deve chegar ao coração dos meus irmãos, Pai. Peço que o teu Espírito Santo me use essa noite, Senhor, e que seja tudo de ti e nada de mim, Senhor. Que seu nome seja exaltado, que a tua palavra vá e produza o efeito no qual ela foi enviada a cada coração aqui dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, eu dei o título aqui a esta mensagem: a consagração de Daniel. A consagração de Daniel, né? Por que eu dei esse título aqui, queridos? Porque muitas vezes, né, nós principalmente estamos aqui no culto de oração, e assim, às vezes a gente tem orado, às vezes a gente não tem orado, e a maioria das vezes a gente não tem orado. E de tempos em tempos eu gosto de pregar sobre oração, para que possamos lembrar a importância da oração, né? Grandes homens, todos os grandes homens de Deus, eles oraram, e através do favor de Deus eles conseguiram grandes coisas. E como não falar de Daniel, né? Daniel é um sinônimo de homem de oração. Daniel foi um homem de Deus, e a Bíblia diz aqui que foi um homem muito amado. Por que ele foi muito amado? Porque ele foi um homem que se consagrou, que se separou para Deus, que orava a Deus todos os dias, que buscava a face de Deus. Ele tinha motivos de sobra para não buscar a Deus, para se rebelar contra Deus, mas ele fez totalmente ao contrário. Então, queridos, você vê lá que no capítulo 9, né, nós lemos aqui no capítulo 9, ele faz uma grande descoberta. No início do capítulo, ele lê lá o livro de Jeremias, lá, capítulo 29, do 10 ao 14, depois você vê lá na sua casa, e ele descobre que o cativeiro babilônico tinha duração de 70 anos. Eles estavam lá cativos, mas ele sabia que
tinha uma data de término. Isso trouxe uma esperança no coração dele. Então Daniel, ele faz uma oração para Deus, ele ora a Deus, ele adora a Deus, ele confessa o seu pecado, nós lemos aqui, ele confessa o pecado do seu povo a Deus, pedindo a restauração da cidade, pedindo a restauração de Jerusalém, que o seu povo pudesse retornar do cativeiro. E lá no final do capítulo 9, ele recebe essa grande revelação acerca das 70 semanas que haveriam de vir sobre o povo. Então nós vamos ver aqui através desse texto, e através dessa revelação, os aspectos importantes que movem o céu. Coisas que Deus nos revela muito além daquilo que nós pedimos e muito além daquilo que nós imaginamos. Nós pensamos muitas vezes que é vir para a igreja e orar, é vir aqui na igreja e Deus dá um Honda Civic para mim e eu não venho mais. Ou eu vou lá na igreja orar e vou receber uma cura e depois eu volto para o mundo. Ou eu vou na igreja orar, arrumo um casamento e depois eu saio da presença de Deus. Mas não é isso. A oração não é para isso. A oração não é para te dar uma coisa momentânea. A oração é para te aproximar de Deus. E quando você está próximo do dono da luz, do dono da bênção, do dono da salvação, essas coisas são naturais na sua vida. Eu vou falar para vocês que uma época da minha vida que eu mais cresci espiritualmente, queridos. Não que agora não esteja, mas agora estou numa outra fase maior, mas foi quando eu estive na intercessão. Eu tinha que orar de dia, eu tinha que orar de noite, eu tinha que orar de madrugada, eu tinha que orar de sábado, de domingo, eu tinha que orar o tempo todo. E assim, orar, queridos, eu vou falar para você, é um negócio assim que dá preguiça, dá cansaço, não dá vontade. Mas o que é isso daí? É sua carne, é a sua carne lutando contra o seu espírito. Orar, você tem que se esforçar, você tem que colocar o joelho no chão, você tem que buscar a Deus, e não é fácil buscar a Deus. Se fosse fácil, queridos, todo mundo era próximo de Deus, não é verdade? Mas nós temos que orar, temos que nos consagrar, temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Então Daniel, ele foi um homem consagrado a Deus, não somente na oração, mas em toda a sua vida. Veja que a consagração de Daniel não estava no jejum que ele fez lá, logo que ele foi levado para a Babilônia, que ele não comia os manjares do rei, não. Começou com a decisão. Ele chegou lá jovem, então ele foi um jovem decidido. Ele chegou lá, eu estou aqui no lugar que eu não queria estar, mas eu não vou me contaminar, né? Então ele foi levado lá como escravo, junto com outros jovens brilhantes lá de Jerusalém, e chegando lá eles tinham que passar por um período de adaptação. Por quê, queridos, que eles tinham que passar por isso? Porque eles não foram levados lá para ser simplesmente escravos, para carregar pedra. Eles foram levados lá porque eles já eram pessoas brilhantes para serem os sábios do reino. E lá tinha judeus, tinha de outras pessoas, né, de outras tribos, de outras nações, mas eles se destacavam. Já começou que eles não se alimentavam da mesma coisa que a Babilônia se alimentava. E muitas vezes isso reflete a nossa vida. Eles foram levados lá, receberam novos nomes, seriam alimentados com outros alimentos, teriam que, em tese, adorar outros deuses. E o mundo faz isso conosco. O mundo quer tirar a nossa identidade, quer desligar você do seu passado, do seu presente, quer desligar você da sua identidade, quer tirar o seu nome. Mas o nome que Deus nos deu jamais será tirado. Aquele que é fiel a Deus jamais permite com que isso aconteça. Ainda que eu tenha que entregar a minha vida, jamais alguém vai tirar a minha identidade e o meu relacionamento com Deus. Então, quando foi apresentado o cardápio lá para eles, né, ele falou que ele pediu o favor lá do homem que cuidava deles, lá, do eunuco que cuidava deles. E a palavra fala que aquele homem que cuidava de Daniel e dos seus amigos, Deus fez com que ele se agradasse de Daniel. Olha só, queridos, quando você se posiciona para alguma coisa, Deus abre o caminho, Deus prepara. Ainda que você esteja na Babilônia, Deus prepara um babilônio para se agradar de você. E aquele homem concordou e conseguiu fazer essa alimentação sugerida por Daniel. E no fim lá do teste que eles passariam, os jovens judeus, eles estavam 10 vezes mais sadios do que aqueles outros.
Mas por que você está falando isso, pastor? Se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que se consagra, santifica a Deus, não se mistura com as coisas do mundo, queridos, é natural na sua vida você se destacar, é natural que você seja diferente do mundo, e talvez por isso nós somos tão odiados pelo mundo. Então o jejum de Daniel, queridos, ele começa com uma decisão, e é disso que nós vamos falar. Nós que somos homens e mulheres de oração, nós temos que também ser pessoas decididas, porque em cima do muro pertence ao Satanás, né? A palavra de Deus lá em Apocalipse fala assim: quem dera você fosse frio ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Porque não adianta eu estar com um pé na igreja e um pé no mundo. É melhor você ficar com os dois pés no mundo de uma vez, já curte, já vai para o inferno de uma vez, já usa droga, já arrebenta e já vai para o inferno, do que você achar que você está na igreja, mas está metade ali, sabe? Isso não adianta, queridos. Deus, Ele quer você inteiro, Ele não quer um pedaço seu, Ele não quer um pedaço do pastor Rafael, Ele quer o pastor Rafael inteiro, com todos os pecados, com todos os defeitos, com tudo que eu faço de errado, mas Ele me quer inteiro. Porque Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, Ele quer te limpar, Ele quer te proteger. Então, muitas vezes nós, nos afastamos de Deus ali por essa dúvida: será que Deus me perdoou? Será que Deus, Ele te aceita? Ah, mas eu pequei. Você vai colher o que você plantou, simplesmente assim, mas Ele te aceita. Pastor, então eu vou para o inferno. Você vai para o inferno se você se afastar de Jesus. Mas e se eu tiver pecado e me aproximar de Jesus? Vai e não peques mais, é isso que ele falava, não é? Não adianta você ficar perto de Jesus pecando também, porque está perdido. Então Daniel, queridos, agora nós vamos entrar mesmo aqui na palavra. Daniel, ele era um homem capaz, né, de vencer os traumas do passado sem azedar o seu coração. Você vê lá Daniel capítulo 1 do 1 ao 6, ele foi arrancado da sua pátria. Imagina só, você está lá na sua casa, sossegado, vem lá um soldado, pega você, fala: você vai para outro país, você vai ser escravo, vai ser preso lá, vai sair da sua pátria, da sua família. E ele era um adolescente ainda, era praticamente uma criança. Imagina como ficou o coração desse rapaz, né? Levado cativo para a Babilônia. Então ele perdeu a sua nacionalidade, a sua liberdade, o seu nome, a sua identidade, mas mesmo assim ele resolveu ser um influenciador e não um influenciado. E aqui eu não estou falando de TikTok não, tá? Nem de Instagram, nem de outros aí que tem de threads, nem de tantos aí. Não é para você ser esse influenciador, é para você ser um influenciador de Cristo. Aonde você estiver, você vai influenciar pessoas, vai levar pessoas a Cristo, vai falar a pessoas machucadas, vai tratar a corações, mas você vai levar as pessoas a Cristo, como Daniel. Então, queridos, o que na verdade mais importa, não é o que as pessoas nos fizeram. Às vezes aconteceu isso com você foi trocado de lar, foi abandonado, seu pai te abandonou, aconteceu alguma situação na sua vida e você é aquela pessoa amarga. Para você homem não presta, para você mulher não presta, para você não sei o que não presta. Larga de ser essa pessoa amarga. Olha a vida de Daniel, o que aconteceu com ele aqui. Ele não se tornou amargo, ele continuou crendo em Deus, porque a culpa não é de Deus. Às vezes Deus nos leva a alguns lugares, queridos, que nós não queremos ir, pastor. E a gente vai mesmo assim, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ouvi essa palavra hoje. E eu criei nessa palavra, eu agarrei essa palavra, porque às vezes, queridos, a nossa vida está de um jeito que você não entende. Mas Deus está com você. Quando Jesus dormiu lá no barquinho, lá no mar da Galileia, e o barco jogava de um lado para o outro, e Jesus dormindo, os discípulos chegam: ô Jesus, você está dormindo aí, você não está vendo o que está acontecendo? Às vezes parece que Deus está dormindo na sua vida, às vezes parece que Deus não está vendo, está todo mundo acabando com você, e você está lá: ô Senhor, você não está me vendo. Ele está vendo, mas Ele está permitindo, porque às vezes está acontecendo um negócio aqui, um palmo do seu nariz, e você não está vendo. Mas às vezes Ele permite uma turbulência grande na sua vida, para que você possa enxergar uma coisa que vai te destruir ali na frente.
E quando Jesus estava ali no barquinho, na verdade ele estava dando uma lição aos discípulos. Ele queria mostrar para os discípulos que apesar das circunstâncias, aonde está Jesus, está a bênção, está o poder de Deus. E ele levanta, ele repreende o vento, ele repreende o mar, ele mostra que ele tem autoridade a hora que ele quiser, conforme ele apraz. Então Deus, queridos, ele não esqueceu de você, ele está no mesmo lugar de sempre, no controle total, absoluto da sua vida. Então Daniel, queridos, ele não foi uma pessoa que guardou rancor, e às vezes você é uma pessoa rancorosa, pelas coisas que acontecem na sua vida, pela situação, sabe? Ah, pastor, eu não gosto desse governo, eu sou rancoroso. Muita gente não gosta, mas o que você pode fazer, queridos? O máximo que você pode fazer é na próxima mudar o seu voto, mas continua firme, continua crendo em Deus, porque você tudo quer colocar a culpa em Deus, e Deus ele não tem culpa de nada. Deus ele quer o nosso bem. A palavra de Deus fala que Deus ele tem pensamentos de paz acerca de nós, pensamentos de paz e não de guerra, que ele quer nos abençoar, que ele, ainda que uma mãe nos abandone, jamais ele vai nos abandonar. Mas tudo para você é culpa de Deus. Ah, Senhor, o carro furou o pneu, por que Deus deixou o pneu furar? Foi você que passou em cima do prego, sabe? Você fica culpando a Deus de todas as coisas na sua vida, mas você tem que ver, através dos exemplos bíblicos, que aconteceram coisas muito piores e as pessoas não ficaram azedas, não ficaram rancorosas. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui, do exemplo de Daniel, em vez de você ficar rancoroso, ore. Ah, pastor, mas o irmão fez mal, falou mal de mim. Ore, não se defenda, você não precisa se defender, porque aquele que te guarda não tosqueneja. Você vai tentar se defender, não, mas eu vou lá tirar satisfação, sabe, pastor? Falou mal de mim, eu vou lá explicar. Não precisa, Deus te justifica, é Ele que te guarda, é Ele que te justifica. A Bíblia diz, a vingança pertence a Deus. Ore e peça misericórdia dessa pessoa que te fez mal, que falou de você, porque a mão de Deus ela é muito pesada. Então você tem que orar por essa pessoa e falar assim, Senhor, pega leve, tá? Só dá uma puxadinha de orelha só, não pesa a mão não, porque é difícil. Não, brincadeira, você não pode orar por isso não. Ora para Deus ter misericórdia da pessoa. Então, queridos, Daniel também ele era um homem governado por um espírito excelente. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que não tem uma falha de Daniel. Daniel, ele praticamente ali, ele faz tudo certo. É um excelente governante, ele é um excelente servo de Deus. Então ele não era apenas um homem culto, um homem estudado, porque ele foi levado para lá justamente por isso. Ele foi levado para ser um homem sábio lá, mas ele olhava a vida na perspectiva de Deus. Às vezes você vê um homem de Deus e fala, nossa, como esse homem é esperto, ele sabe falar 3 línguas, mas ele é muito inteligente. Às vezes, queridos, é alguém que optou por olhar as coisas na visão de Deus, procurou se aperfeiçoar, procurou estudar, procurou buscar, sabe, porque Deus, Ele é perfeito, e cada vez que você tenta se aproximar de Deus, você tende a fazer as coisas mais certas, porque começa a refletir Deus na sua vida ali. Então ele viveu com discernimento ali sobre a vida dele, discernimento do tempo, das palavras, sabe? Ele viveu acima do seu tempo. Por que ele viveu acima do tempo dele? Porque ele era bom, pastor? Não, porque ele estava com Deus. E quem está com Deus, queridos, tem o dono da caneta, tem o dono do livro, porque o homem, ele escreve a história depois do que já aconteceu, não é verdade? Você conta uma história que já aconteceu. Deus, ele conta a história antes de acontecer. Olha a prova aqui, aqui tem histórias que já aconteceram, e aqui tem histórias que vão acontecer, e tudo aquilo que já estava escrito aqui e aconteceu fielmente. Então Deus, ele tem a caneta da vida. Então não fique preocupado com as coisas deste mundo, e por isso deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Ai, pastor, eu não vou trabalhar direito porque eu não estou satisfeito. Faça com excelência, porque você está fazendo para aquele que está com a caneta da vida na mão, aquele que escreve a história, aquele que pode escrever a sua história. Então
confie em Deus e faça como Daniel. Daniel também ele era um homem íntegro, cercado por um forte esquema de corrupção. Falar de corrupção no Brasil é meio pleonasmo, né? Meio redundante aqui, né? Então Daniel estava cercado por homens inescrupulosos, né? Se você olhar lá Daniel, capítulo 6, lá ler o capítulo 6 inteiro, você vai ver que os homens lá, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era tão sábio, tão próximo do rei, na época o rei Dario, que eles armaram uma arapuca para ele lá e falou assim: não, nós vamos mudar a lei aqui, falar que se não adorar o próprio rei aqui, quem adorar outro Deus aqui vai ter que ser jogado na cova de leões, vai ter que ser preso, tentar armar para Daniel. E muitas vezes, por você ser certo, você é condenado. Nesse mundo que nós vivemos, o errado é certo e o certo é errado. Por exemplo, né, vamos pegar... É difícil de dar até exemplo hoje, eu não posso nem falar exemplo hoje, né? Por exemplo, né, você vem muito na igreja, você é uma pessoa que gosta de vir muito na igreja, está aqui todos os cultos, né? E glória a Deus por isso. Os seus familiares, você está muito crente, você não vem mais aqui, você não toma nenhuma cerveja mais, você não é mais o mesmo, você virou um crentarrão, você acha que você é mais santo que nós. Não é isso, nada disso. É que nós estamos tentando mudar de vida, né? Continuamos sendo pecadores, mas agora nós somos pecadores arrependidos, que buscamos a Deus. Então, apesar de nós sermos cercados por uma forte corrupção, nós tendemos a fazer as coisas de Deus, assim como Daniel. E a honestidade dele incomodou muitos políticos, muitas pessoas poderosas. E pode crer, queridos, que a sua fidelidade a Deus, o seu jeitinho, sabe, de alguma coisa que tem de diferente em você vai incomodar muita pessoa, sabe? A gente experimenta isso aí quase que diariamente. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter um testemunho. Fala: pastor, eu estou lá no meu serviço fazendo os negócios certinho, pastor. Eu não mexo com ninguém, eu fico lá quietinho, eu nem falo. Eu ponho um fone de ouvido e fico trabalhando lá. O Satanás vem lá atrapalhar, vem lá para acusar, vem lá para provocar lá, cheio de Jezabel, cheio de diabo lá, pastor. Mas continua firme como Daniel, sabe? Consagra a sua vida, não entrega os pontos, né? Então ele era cercado em meio a uma geração perversa, como nós aqui. Nós vivemos num país aqui que está difícil. Aqueles que são juízes, que eram, né, em teoria, os justos, que sabem o certo e o errado, que vai falar, é envolvido também no negócio, e como é que a gente fica, né? A gente vai confiar em quem, se não em Deus, né? Então, o Brasil é um lugar legal para você crer em Deus, viu? Porque não tem mais ninguém para você crer aqui nesse Brasil, só em Deus mesmo. Então, homens honestos, piedosos, incomodam o sistema. O que é o sistema? É tudo que não é de Deus, é tudo que é contra o sistema de Deus. É o sistema do maligno, né? Já viu falar que o mundo jaz do maligno? Então é tudo que é do mundo ali, né? Então tentaram ali armar para ele. Então que você, mesmo estando no meio de uma geração perversa, você seja perseverante como Daniel. Daniel, ele orava com a janela aberta. Mesmo depois do decreto, mesmo ele sendo lá levado na cova dos leões, quando ele foi adorar, ele não fechou a janela e não se escondeu para adorar a Deus. Ele adorou com a janela aberta. Que você esteja com a sua janela aberta, que você seja um testemunho vivo da glória de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, vai para cima, porque aquele que te protege não te abandona. Então ele era duramente ali perseguido ali pela sua honestidade, né? Então eles tentaram descobrir algo sobre Daniel, tentaram incriminá-lo. Foram lá no fórum, lá puxaram a capivara de Daniel e não saiu nenhuma folha. Tentaram puxar lá no Facebook dele, não tinha nada. Foram lá buscar, não tinha nada para incriminar Daniel. Mas mesmo assim, eles tentaram afastar Daniel do caminho, eles tentaram achar alguma coisa para afastar Daniel do caminho. E da mesma forma é Satanás, queridos. Você pode fazer 999 mil coisas corretas. O dia que você fizer uma coisa errada, aí você não é pastor? Aí, pastor, tá pecando, hein? Vai para o inferno, hein? Satanás, ele vai tentar jogar você para baixo, vai. Você dá risada, mas ele vai tentar jogar para baixo, ele dá rasteira, sabe?
mas aquele que é fiel e justo já nos perdoou, né, queridos? E a gente tem que se arrepender e voltar atrás e não cometer mais. Então Daniel era um homem protegido, né, do sistema ardiloso ali, dos homens que tentavam ali persegui-lo. E no fim das contas, em Daniel 6, 22 ali, Daniel ele prezou, né, em fazer as coisas que são de Deus. Ele orava, assim como ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele nunca deixou nenhuma dúvida de quem era o seu Deus, que quem governava a sua vida era o seu Deus. E muitas vezes, queridos, nós damos um passo atrás. Você está lá na rodinha do seu trabalho, só tem gente lá que não é de Deus. Aí eles falam assim, você não é crente não, né? Aí você já, você viu como estava o torresmo do almoço aí? Estava bom, né? Você não quer falar, não quer falar assim, não, eu sou de Deus sim, e vocês também têm que ser, que senão ó, o negócio vai ficar estreito para vocês, sabe? Você não pode recuar, e Daniel não recuava, né? Por quê, queridos? Porque Daniel nunca ele teve na carne, sempre ele teve no espírito, ele cuidava para que nunca ele entrava ali na carne, porque, sabe, era um homem de Deus, e você pode ver isso no momento em que ele é jogado ali na cova dos leões, né? Nada aconteceu com ele, porque leão come o que, queridos? Carne. Daniel não estava na carne, então tudo bem, os leões quiseram comer Daniel, mas quando pegaram aqueles outros lá que acusaram dele, jogaram ele lá, aí os leões fizeram o banquete, né? Então a mensagem de Deus para você é essa: permaneça no espírito com Deus, sabe? Porque quem te justifica é o Espírito de Deus, é aquele que habita em você, é aquele que te protege, é aquele que te guarda. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está doido por carne pura. Tem alguém aqui na carne? Cuidado, hein, que ele pode te pegar. Então, queridos, Daniel, ele era um homem, né? Eu já falei aqui da integridade de Daniel, já falamos bastante da integridade. Agora nós vamos falar aqui da resposta de oração. Se você olhar o verso 20 e 21 que nós lemos aqui, você vai ver que a resposta da oração de Daniel ela foi imediata. Vamos ler aqui o versículo 20 e 21. Põe aí, Vivi, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando minha súplica sobre perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, pode pôr o outro. Estando eu, ainda falando na oração, ele frisa 2 vezes, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que busca verdadeiramente a Deus, confessa os seus pecados a Deus, confessa o pecado do seu povo a Deus, e busca a Deus de toda a sua força, você não precisa nem terminar a oração, que Deus já está mandando a resposta da sua oração. Enquanto você está pensando, quando você abrir a boca, Deus já está respondendo a sua oração, porque Ele já sabe o que você vai falar. Ele quer que você converse com Ele. Então, queridos, né, a resposta da oração foi imediata. Daniel pediu urgência e foi imediato, não foi nem urgente, foi imediato. Eu fico imaginando a oração de Neemias, sabe da oração de Neemias? Quando o rei chega para ele e fala assim, o que te aflige o seu coração? Por que você está com um semblante abatido? E ele tem 1 segundo para pensar, ele deve ter pensado, Senhor, o que eu falo? Aí ele fez uma oração de 1 segundo e Deus colocou as palavras certas na boca dele, e ele pôde voltar e reconstruir as muralhas de Jerusalém. Sabe, às vezes a gente fica achando que oração boa é só aquela oração longa, aquela oração gritada, aquela oração cheia de palavras rebuscadas, né? Aquelas palavras bonitas, mas não. A oração que você faz a Deus, queridos, é através do seu espírito ligado com o Espírito de Deus. Daniel ainda falava quando o anjo veio trazer resposta para ele. Né? E lá em Isaías 65, 24, diz assim, e será que antes que clamem eu responderei, estando ainda falando eu os ouvirei. Olha que engraçado, Daniel fala ali, eu estava ainda falando e Deus respondeu. Será que a palavra de Deus é verdadeira? Será que Deus fala a verdade? Será que Deus mente? Querido, Deus é a verdade.
a verdade e a vida, né? Se a palavra dele está falando isso, mas o que precisa de nós? Precisa de santificação, precisa de busca, precisa estar próximo de Deus. O pastor usa um exemplo muito bom. Se ele está aqui do meu lado e eu falar assim, pastor, eu preciso de socorro, ele vai ouvir, vai me socorrer. Agora, se ele estiver lá no centro de Barueri e eu gritar aqui, posso usar um megafone, ele não vai me ouvir, sabe? O socorro de Deus, ele depende da distância que você está de Deus. Se você está muito longe de Deus, queridos, é difícil de Deus te ouvir. Agora, se você está sempre próximo ali, Deus vem em seu socorro. Não que Ele não queira, mas como que Ele vai te ouvir se você se afastou dEle? Ele não se afasta de você, é você que se afasta dEle. Tá? Então, muitas vezes Deus vai responder nossa oração imediatamente, enquanto nós oramos. Gabriel informou Daniel que logo que ele começou a orar, então Deus já mandou o pedido dele. A resposta veio de um anjo, né? O anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Então Gabriel, quer dizer, ele é o anjo que assiste Deus na questão de enviar uma mensagem, né? Foi ele que avisou ali Maria a vinda do Messias, que ela conceberia o Messias. Foi ele que falou com Daniel e muitas outras vezes na Bíblia Deus usa o anjo mensageiro. E hoje Deus também usa a palavra dele como uma mensagem. Às vezes a palavra dele está te respondendo alguma coisa essa noite, né? De que você veio questionando a Deus. Então Deus está falando assim, eu não te abandonei. Eu só estou pedindo para você se aproximar de mim, mas eu não aceito que você se aproxime de mim, sabe, com imundície, com pecado, do jeito que você está. Você tem que buscar a santificação. Eu perdoo o pecado, eu limpo, eu lavo, mas tem que ter um esforço, tem que ter a sua parte, sabe? Não adianta você querer ficar lá no chiqueiro e que Deus vai se misturar lá, né? Já viu falar, não dê pérola aos porcos? Então, Deus ele vai dar pérola àqueles que estão próximo dele, né? Então, vamos seguir. Olha só outro exemplo aqui bíblico, né? Ezequias foi um homem que se humilhou e orou, e um anjo, né, foi enviado e derrotou todo um exército de 185.000 soldados assírios que vieram contra ele. Deus ele responde a oração em meio a grandes guerras também. Veja que o rei orou e Deus ouviu a sua oração. Cornélio, né, no propósito ali, se você for no livro de Atos capítulo 12, você vai ver que tem um homem chamado Cornélio, que teve o propósito de se aproximar de Deus. Ele queria estar próximo, ele queria saber de Deus, conhecer mais de Deus, e ele orou a Deus, e Deus fez uma obra tremenda ali na vida dele, né? Então, quando ele orou, pedindo para que ele se aproximasse, que ele estivesse mais ali próximo de Deus, Deus preparou com que Pedro viesse até ele, mas Pedro não estava disponível, Pedro estava preso. Então Deus preparou a igreja para orar e interceder por Pedro, para que Pedro pudesse sair da prisão, para que Pedro pudesse chegar até Cornélio para fazer aquilo que Cornélio pediu. O que eu quero dizer com isso, queridos? Se você for próximo de Deus, se você for uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, Deus ele move até o mundo ao contrário por causa de uma pessoa, por causa de você, tá? Se só tivesse uma pessoa para salvar nesse mundo, Deus mandava Jesus para a cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Ele nos ama tanto, queridos, mas Ele nos ama tanto que Ele faria esse sacrifício. Olha outra, Eliseu, né, o homem consagrado, orou e pediu para que Deus abrisse a visão do seu moço, né, do seu ajudante, e Deus abriu a visão imediatamente. E às vezes você está com a visão tapada, e você não, pastor, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu recomendo para você que você ore e peça para Deus abrir a sua visão espiritual, para que você saiba, né, para que Deus deixe claro para você aquilo que está acontecendo na sua vida. Então a resposta ali, ela transcendeu o pedido. Daniel ainda estava orando e Deus já mandou a resposta. Daniel orava apenas pela restauração da cidade de Jerusalém, lá em Daniel 9:20. Mas a resposta de Deus trouxe algo mais revelador. Trouxe a revelação do fim do cativeiro, trouxe a revelação da vinda do Messias. Então Deus, queridos, quando Ele vai te dar alguma coisa, quando você é próximo dEle, Deus ele tem prazer em nos presentear. Às vezes você pede, Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero fazer parte de um ministério. Você não sabe os planos que Deus tem a respeito de nós.
porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. E muitas vezes você se conforma, fala, não, tá bom assim. Não, apresente diante de Deus, Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais na sua vida. Sabe, porque quando Daniel foi para lá, para o cativeiro, estenderam um tapete vermelho para ele, falou, você pode comer do manjar do rei aqui, né? Receberam ele com tratamento especial, vestes, alimentação, mas ele não aceitou nada disso, porque é isso que o mundo faz com nós, sabe, porque quando você quer pescar um peixe, você coloca uma isca, aí o peixe vai lá, morde a isca, fisgou, já era. Satanás, ele está doido para te pegar, e às vezes ele fala assim, não, vem para o mundo, ó, aqui é glamour, aqui é fama, você vem para cá que você vai ficar famoso, vem para cá que você vai ter dinheiro. A hora que você botar os pés fora da igreja, longe de Jesus, ele fala assim, agora já era, está preso, agora você é meu. Então, é isso que o mundo quer fazer conosco, né? Então, não negocie a sua fé, queridos, por conforto, por facilidade, porque qualquer coisa que seja, mas tenha esperança, né? Porque Deus, Ele sempre sustentou aqueles que são fiéis. Veja o exemplo de Elias. Elias, ele foi alimentado, nós falamos esses dias aqui, por uma mulher viúva e pobre, foi alimentado por corvos, sabe, ainda que Deus tem que levantar corvos para te alimentar, para cuidar de você, jamais Ele vai te abandonar. Às vezes você se pergunta, Senhor, quando é que eu vou sair dessa pindaíba, quando que vai melhorar as coisas? Deus está cuidando de você, não se importa com isso não, queridos, porque a nossa esperança não tem que estar nesse mundo, a nossa esperança está no céu, e no Deus que fez os céus e a terra, sabe? Quem está decidido, não diz eu vou pensar. Quando Daniel foi para lá, aí chamaram ele para fazer parte lá, ele não falou eu vou pensar se eu como dos manjares do rei, eu não vou pensar se eu vou servir meu Deus ou não. E às vezes a gente convida, né? Vamos fazer parte, vamos vir no culto, vamos fazer. Eu vou pensar se eu vou ou não. Eu falei no começo aqui, em cima do muro é de Satanás. Então, pare de adiar as suas decisões espirituais. Eu vou pensar se eu vou abandonar esse pecado. Você está pensando ainda? Já era para você ter abandonado ontem esse pecado, já está arrependido hoje pedindo perdão para Deus, confessado o seu pecado, sabe, tem esperança em Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar a sair desse pecado, Ele vai te dar força. Veja o exemplo aqui, ó, José, ele estava lá, e ele tinha todo o poder na casa de Potifar, a única coisa que ele não podia tocar era a mulher de Potifar. Aí a mulher chega de mão beijada assim e fala, e aí? Vamos lá? Imagina, né? Um jovem de 16 anos, por aí, a flor da pele ali, você acha que ele não queria? Ele queria, mas o que ele fez? O que a Bíblia fala que ele fez? Ele não negociou, ele fugiu, foi acusado, foi preso, sabe? Fizeram um monte de coisa com ele, mas ele não negociou. Então, não negocie com o pecado, porque o pecado ele vai acabar com você, né? E Deus não tirou Daniel da Babilônia. Muitas vezes Deus te colocou no lugar, né? Comigo acontece uma situação parecida. Às vezes Deus te tira de um lugar que você estava ali bonitinho, acostumado, tá tão legal ali, pastor. Deus pega você e fala assim, não, espera aí, agora você vai ficar aqui, ó. É porque você estava num vaso pequeno, agora Deus está te plantando na terra, queridos. Ele quer que você cresça. E não tem jeito de não ter dor, né? De arrancar você do vaso com raiz e tudo e plantar você em outro lugar. Às vezes a sua vida está uma bagunça, é porque Deus está mexendo o tanque. Lembra do tanque de Betesda? Deus está balançando as águas, Ele está mudando as coisas. Não estou entendendo nada que está acontecendo, pastor, na minha vida. Estava tão tranquilo, agora está tudo bagunçado. É Deus, queridos. A sua vida não pertence a Deus? Então por que você está falando que é Satanás que está furioso? Não é Satanás que está furioso não, ele está furioso porque ele não pode nem chegar perto de você. Quem está mexendo na sua vida é Deus, é só Deus que pode pôr a mão na sua vida, sabe? O único que pode estragar a sua vida é você mesmo. Então não murmure, você pode estar na luta que for, na mudança que for, pode estar doente, jamais murmure contra o Senhor. Se tem uma coisa que derrubou o povo de Israel, foi a murmuração, né? Veja lá, José do Egito, ele foi levantado por Deus numa terra estrangeira, e ele não murmurou em momento nenhum, mesmo José aqui,
e por ele não ter murmurado e feito tudo aquilo que Deus o levou lá, Deus o levantou como governador, não para exaltar ele, mas para que ele alimentasse muitas nações. Pode ser que Deus, ele está fazendo um tratamento na sua vida hoje, é sofrimento, é dor, é acordar cedo todo dia, tá difícil, mas isso vai ter um propósito na sua vida, propósito de paz, né? Então, pequenas decisões fazem grandes moveres, né? Daniel decidiu não se contaminar com a Babilônia. Parece uma bobagem, né? Não, eu não vou, não quero comer. Parecia uma bobeira, mas isso daí era o início de uma grande coisa. Deus estava separando Daniel para algo grande. E Deus quer te separar para algo grande. Mas aí na metade do caminho você fala, não, isso não tem nada a ver, pastor. Isso não tem nada a ver. Isso é bobagem, né? E aí uma pequena bobeira tira você do caminho ali. Então não despreze decisões aparentemente pequenas. Pastor, mas é só um pecadinho. Queridos, é a pedra pequena que faz a gente tropeçar, né? Não é pedra grande que a gente tropeça. Você já viu falar que da avalanche, ela começa com uma bolinha assim, ela vai girando, vira uma bola de neve gigante e vira um negócio que fica fora de controle. Então, cuidado com pequenos pecados. Não dê comida para a sua alma. Veja só, Daniel não quis comer as iguarias do rei, era alimento bom. Ele tinha lá coisas, carne de porco, tinha crustáceos, mas era tudo coisas que estavam lá no livro do judeu lá, da Torá, que não podia comer. E Daniel falou, se Deus está falando que não pode, eu não vou comer, apesar de ser bom. E muitas vezes vai aparecer umas iguarias, sabe? Satanás chegou para Jesus e falou assim, tudo isso te darei, se prostrado aos meus pés me adorardes. Aí Jesus falou assim, não vou fazer isso não, Satanás, né? Eu não vou te obedecer. Por quê? Porque Jesus falou, já é tudo meu, o que ele está me oferecendo no meu negócio? Como que é isso daí? É isso que Satanás vai tentar fazer na sua vida, tá? Seja forte e vigilante, cuidado com o que você tem alimentado. Então vamos seguir aqui, né, queridos? Daniel era um homem que fazia uma oração, né? E todos nós aqui fazemos oração, mas a oração dele tinha uma diferença. Era uma oração feita por alguém que era muito amado no céu. Será que nós somos muito amados no céu? Daniel era amado no céu. E quem é amado no céu é ouvido rapidamente. A resposta é dada de pronto, porque Daniel era muito amado. Veja o versículo 23. Nós sabemos que Deus responde às orações por causa das suas muitas misericórdias, e não por causa dos nossos méritos. Não por causa dos nossos méritos, mas a Bíblia ela fala que a oração do ímpio é abominação para Deus, mas a oração do justo é o seu deleite. Por que você falou isso, pastor? Não entendi nada. Não adianta você orar para Deus cometendo injustiça. Não adianta você falar mal do irmão Claudemir e depois ir lá pedir para Deus te abençoar. Primeiro você tem que se reconciliar com Ele. Primeiro você tem que consertar a sua vida. Primeiro você tem que se santificar. E depois você ora a Deus, aí sim você vai ser muito amado por Deus. Então Deus não me ama porque eu peco, pastor. Ele ama do mesmo jeito. Mas nós estamos falando aqui de relacionamento, de proximidade, de algo mais avançado. Nós não estamos naquela mensagem básica de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele amou sim, isso é verdade. Mas assim, nós temos que crescer na fé, queridos. Né? Nós já estamos olhando aqui, nós estamos mirando Daniel aqui. Nós estamos no nível, nível top, lá em cima. Nível Paulo, nível Daniel ali, apóstolo. Então nós já estamos mirando coisas maiores, alçar voos maiores. É isso que Deus quer para mim, Deus quer para você. Sabe, o altar está ligado ao trono. E se há iniquidade no coração, Deus não ouve. Ah, pastor, isso é mentira. Então coloca aí Salmo 66, 18 para mim aí, por favor. Salmo 66, 18. Vamos ver o que diz em Salmo 66. E se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Qual que foi o exemplo que eu acabei de dar aqui? Você fala mal do irmão, você comete pecado e depois você vai orar. Deus vai ouvir você? De acordo com o que está escrito na palavra dele?
vai se santificar, vai pedir perdão para o seu irmão, sabe? Concluindo aqui, queridos, porque não dá tempo. Hoje a Babilônia, ela continua se apresentando a nós de muitas formas, né? Ela continua apresentando em formas de atalhos, de facilidades, de prazeres momentâneos. Mas Deus continua procurando homens e mulheres que digam: eu não vou me dobrar. Ainda que levante a estátua de Nabucodonosor e fala assim: olha, se você não se prostrar na minha estátua, eu vou jogar vocês na fornalha ardente e eu vou aquecer 7 vezes mais, ainda assim não me dobrarei, porque eu creio que ainda que eu entre no meio da fornalha, Deus é fiel e justo para me livrar no meio do fogo, Deus é fiel e justo para me livrar no meio da água, da tempestade, do mar. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, pressão, luta, sabe? Mas, queridos, permaneça fiel, porque Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida, assim como Deus não perdeu o controle da vida de Daniel, num ambiente hostil, numa terra distante, cercado de homens iníquos, pessoas tentando ali prejudicar a vida de Daniel. Deus não abandonou Daniel, Deus permitiu que ele fosse para lá, mas Deus foi junto com ele. Então a sua oração para Deus tem que ser assim: Senhor, ainda que eu não queira ir para aquele lugar, se o Senhor me mandar e o Senhor estiver junto comigo, eu vou. Fala como Moisés: se a tua presença não estiver comigo, eu não irei, mas se o Senhor for, eu vou. Nós temos que ansiar e desejar a presença de Deus, assim como Daniel. Daniel não foi apenas alguém que resistiu a um pecadinho, ele foi alguém que permaneceu firme até o fim. E as lutas virão e cada vez mais difíceis. Quem permanece em Deus, queridos, não passa com o mundo, mas permanece para a eternidade. E nós temos que permanecer para a eternidade. E a pergunta que eu faço aqui para vocês, para finalizar: o que precisa ser decidido no seu coração hoje, para você ser mais parecido com o que foi Daniel? O que precisa ser deixado para trás? Aonde você precisa se posicionar novamente? Fique com essa pergunta. Esta foi a palavra, e eu gostaria de chamar a intercessão à frente aqui. Agora, queridos, nós vamos entrar no momento aqui onde a intercessão vai orar, e eu vou orar aqui também. Nós vamos louvar por vocês aqui. Como é o culto de oração, nós sempre fazemos isso aqui. Eles vão estar passando óleo da unção na mão de vocês. Então eu vou pedir que vocês formem um corredor aqui no corredor central, retornem pelas laterais, depois que você passar aqui, e você pode pedir oração por intercessor. Você pode falar assim: olha, eu sei que você é uma pessoa que busca a Deus, que se aproxima de Deus. Eu creio que através da sua oração, da sua ajuda em oração, eu posso me aproximar de Deus também. Então você pode vindo, queridos, nós vamos iniciar aqui o louvor, iniciar a oração, e você vai recebendo, e você já vem em espírito de oração, e Deus vai falar contigo. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração, Pai. Assim como Daniel, Pai, ele se apresentava diante de Ti 3 vezes ao dia, Pai. Aqui nós temos irmãos e irmãs, Pai, intercessores aqui buscando por nós, Senhor. Aqueles que se colocam na brecha, Pai, que o Senhor, Pai, possa usá-los esta noite, Senhor, para que possam interceder, derramar, Senhor, mais de Ti, Senhor. Que possamos ser pessoas mais próximas, que possamos, Senhor, receber o Teu favor imerecido sobre a nossa vida. Nós confessamos que nós somos pecadores, nós confessamos que nós precisamos de Ti, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai, aquilo que eles vieram buscar essa noite, cada porção, Senhor, que nos Seus sonhos, Senhor, jamais possam, Senhor, morrer na nossa vida, Senhor. Pode ser que você veio aqui para desistir, para entregar os pontos a Deus, mas não desista, porque o Senhor está aqui. O Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Ele é fiel e justo para ajudar a conquistar aquilo que você tanto precisa. Busque o Senhor de todo o seu coração.
de toda a sua justiça. E Ele é fiel e justo para fazer aquilo que você precisa sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe os seus filhos e os filhos dos seus filhos essa noite. Vai abençoando, Senhor, cada um que aqui está, meu Deus. Vai abençoando, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que faz parte, Senhor, do louvor, Senhor. Vai abençoando a irmã Maria, Senhor. Vai abençoando, Senhor, a vida da Dani, do Joe, Senhor, a vida do Sandro, Senhor. A vida do Fabrício, meu Deus. A vida do Guilherme, Senhor, da Esther, Senhor, do irmão Walter, Senhor. Vai abençoando a vida, Senhor, de cada um deles, Senhor, do Ítalo, Senhor, do Arnaldo. Senhor, de todos que aqui estão em cima do púlpito, Senhor, e os que também não estão agora, Senhor, a vida do Júnior, Senhor, a vida do Pebinho, Senhor, a vida de todos, Senhor, que fazem parte do louvor, Senhor, a vida de todos os diáconos, meu Deus, aqui representados, Senhor, a vida, Senhor, do núcleo pastoral, Senhor, a vida, Senhor, de todos os irmãos que vieram à frente aqui, que tiveram coragem de vir à frente aqui para receber o óleo da unção, Senhor. Que possa haver, Senhor, testemunhos da graça de Deus sobre a vida deles, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Teu nome venha a ser exaltado, louvado, engrandecido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Agora vamos aplicar aquilo que nós aprendemos hoje. Vamos ficar mais próximo de Deus na oração. Fica de pé, vamos orar pelos intercessores agora aqui, ó. Todo mundo estende a mão para cá, eu também vou estender aqui. Vamos orar pela vida de cada um deles aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho para você olhar aqui, ó. Aí quando você estiver orando, queridos, você escolhe um deles aqui, você ora e profetiza sobre a vida dele. Profetiza paz, profetiza prosperidade, profetiza força espiritual, que não é fácil, queridos. Interceder pelos outros, queridos, você passa por uma luta muito grande, mas é uma luta em nome de Jesus, Jesus está com eles. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Pai, a vida de cada intercessor aqui presente, Senhor, a vida da irmã Ana Maria, Senhor, da Lília, Senhor, da irmã Nete, Senhor, do Milton, da irmã Maria Vilela, que está à frente do trabalho, Senhor, a vida do Luizinho, Senhor, do Arildo, Senhor, da Júlia, meu Pai, a vida, Senhor, da irmã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cada um de nós que está aqui, Senhor, cada intercessor que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre a vida deles, Senhor, sobre a vida da Patrícia, Senhor, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, guardá-los, Pai, cada vez que eles entram na brecha, Senhor, que o Senhor venha revesti-lo com poder, com autoridade, com toda a armadura de Cristo, Senhor, que eles sejam guardados, Senhor, como a menina dos Teus olhos, que todo o poder do Senhor esteja sobre a vida deles, livrando de todo mal, guarde os seus familiares, guarde o seu trabalho, a sua casa, tudo que o Senhor deu para eles, Senhor, porque o Senhor é mais importante que tudo na vida deles, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o ministério, Senhor,
que toda oração que eles fizerem seja ouvida como a oração de Daniel, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre eles sabedoria, discernimento, Senhor, temor da Tua palavra todos os dias da vida deles, Senhor. Que o Senhor nos guarde em todos os seus caminhos, na saída, na chegada, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, se manifeste na vida de cada um deles, Pai. Perdoa os seus pecados, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre eles unção, graça, misericórdia sobre a vida deles todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor seja com eles, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Pode ficar aqui, nós vamos encerrar junto. Vamos fazer encerramento agora, que vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Eu pedi para eles não descer aqui, que nós vamos encerrar juntos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua palavra, pelo louvor, pela adoração, pelas orações que foram recebidas aqui, Senhor. Que possa se cumprir na nossa vida, Senhor, aquilo que se cumpriu na vida de Daniel, Senhor, que ainda estando orando, Senhor, o Senhor já possa ter ouvido, Senhor, aquilo que está em nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui presente, sem nenhuma exceção, de cada um que acompanhou este culto pela live, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Leve-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua proteção. Dai-nos, Senhor, o final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. E você ergue assim a mão bem alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.